convidada ilustre, a nossa querida Juliana, da Rede Enterprise. Primeiro, Ju, eu queria que você falasse um pouco de você, da Juliana, do percurso que a Juliana fez até chegar na Rede Enterprise, né? Todo o trajeto profissional que você traçou, e por isso que hoje é um case aí de sucesso para nós aqui, para a gente mostrar aí para os nossos clientes, para esse meio associativo aí, né? A gente sabe o quanto é difícil a gestão de uma rede, né? Mas queria que você falasse um pouco da Juliana primeiro. Bacana. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite. É uma honra estar aqui no Área Central, estar com toda a equipe, né? Poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho das nossas vitórias e também do que não deu certo. Eu fico muito feliz. Eu sou formada em administração, né? Comecei meu primeiro emprego vendendo pneu de trator ali, né, numa empresa sueca, e sempre gostei muito de números e de controles, né? A minha especialização é nessa área, né, de finanças. Depois de um tempo eu fui professora também, dei aula no Senac e sempre fui buscando o controle, os números, as planilhas, o Excel, ali é onde eu me sinto à vontade, onde eu me sinto confortável. E o meu marido tem uma loja de material de construção e chegou um dia que ele comentou comigo: olha, a rede que a gente está fazendo parte está precisando de uma gestora, né? Você tem interesse em participar? Aceita. E aí aquele frio na barriga por uma responsabilidade muito grande de uma área que eu não conhecia, apesar, né, do marido ser logista, eu não compartilhava da rotina, nunca compartilhei da rotina. Estava dentro lá da loja, isso, lá no dia a dia. Nunca estive no dia a dia da loja, mas eu vi um potencial muito grande, né? E aí o meu futuro profissional eu deslumbrei e embasei na rede. Quando foi isso, Ju, que você começou na rede? Em 2014. Eu comecei na rede, agora em julho fazem 9 anos que a gente está com esse projeto. E parece que foi ontem, assim, eu digo de começar. Eu ainda me deslumbro com muitas coisas, eu me empolgo com cada projeto, com cada associado. E tenho um carinho muito grande pelo projeto, não só profissional, mas pessoal. Claro. Né? Eu tomo conta, eu vejo, eu me preocupo com os Filho, detalhes. né? É um filho, 9 anos, né? Crescer. Exatamente, é mais velho do que o meu próprio filho. Exato. Então eu tive mais contato com esse projeto e sou muito feliz, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E vamos falar um pouco dessa criança agora, né? dessa Enterprise. Como é que começou o projeto em si? Eu sei que não estava, mas um pouco da época, né, dos objetivos do grupo inicial, com quantos mais ou menos ali eles começaram, e aí como é que foi essa evolução aí até chegar a Juliana e depois daí para frente? Conta um pouco para nós. Bacana. Ela começou a rede em 2008 com o senhor Hélio Uca. Ele é um lojista de Pereira Barreto, a loja chama Depósito União. Ele teve a ideia de começar a fazer algumas compras coletivas de material básico junto com outros lojistas da região, pessoal de Votuporanga, de Fernandópolis, ali de Pereira Barreto de onde ele é, de Santa Fé do Sul. E aí eles começaram com alguns materiais básicos, né, começaram a fazer algumas compras, e aí primeiro naquela regional, depois foi expandindo, foi profissionalizando ali um pouquinho, criaram um cluster. Só que chegou em 2014, eles sentiram a necessidade de aprofundar um pouco mais, né? Eles tinham uma pessoa que chama Renato, que ajudava eles a coordenar, mas eles sentiram a necessidade de dar um passo além para poder potencializar, né? No começo a rede ali, ela era muito regional, ali naquela região de São José do Rio Preto. Mais informal, às vezes, um né? pouquinho mais informal. Mais feito de alguma maneira não um processo, isso, uma organização, era né? focado muito em compras, ali, sólido, e não conseguia profissionalizar e por isso não conseguia crescer, porque não se tornava tão atrativa, né? Em 2014 eles trouxeram 2 grandes profissionais parceiros de trabalho também, que é o Antônio Carlos e o André, representando a parte de gestão estratégica, de negócios e o do marketing. E foi aí que eles me fizeram um convite também em 2014 para fazer parte da gestão da rede. Legal. Tá? E aí nesse ponto
a gente começou a profissionalizar a Interprime, que ela não chamava Interprime, chamava GNC, era Grupo de Negócios da Não Construção, sabia disso, né? Informação. E aí em 2014 resolvemos mudar o nome também. Já cria uma identidade visual. E isso, não tínhamos diferente. identidade visual, não Perfeito. tínhamos alguns projetos e aí começamos a profissionalizar. Né? De 2014 até 2018 a gente ainda não tinha um sistema específico como rede, a gente ainda trabalhava muito manual e muito independente. Né? Identificamos algumas possibilidades, aí conhecemos o Área Central. Né? Em 2020 fechamos a parceria com o Área Central. São uns 2 aninhos aí de Só negociação, 2 anos. Foi normal. super tranquilo, imagina, aceitação imediata ali, implantação. Mas, e aí a história da Interprime começou a tomar novos ares e outras proporções também. Então, eu brinco Nessa época aí vocês estavam com mais ou menos quantas lojas? Quando pegou em 2014 ou quando... também. Em 2014 eu acredito que nós tínhamos 9 matrizes. Tá? Aí, antes da entrada do Área Central, nós éramos em 14 lojas, mais ou menos 14, 15 matrizes. Hoje nós somos em 27 matrizes, com 50 PDVs. Né? Hoje nós estamos no nosso maior número e também de PDVs. Expandiu a questão geográfica, né? Muito, muito. A gente era muito focado ali em São José do Rio Preto, naquela área. Né? Hoje nós temos no estado inteiro, então desde Santa Fé do Sul, Ilha Solteira ali, até perto da capital, nós temos lojas que estão muito próximas ali para a gente trabalhar. E até assim, né, Ju, agora falando um pouco dessa questão também de expansão geográfica, mas nesse crescimento e tal, né, e isso até é uma coisa, desde o começo até agora, eu tenho certeza que impacta, né? Lidar com pessoas, né, com empresários nesse caso, não é fácil, né? Não. Então eu queria que você comentasse um pouco dos desafios, das dificuldades do engajamento desse pessoal, né, na rede, né? Eu sei que isso é um grande desafio, não só da tua rede, de qualquer rede que começa e ao longo dela também, né? Mas precisa disso muito também para que consiga evoluir, né? Sem ter a participação, né, o engajamento dos associados, a rede não tem uma força tão grande, não consegue até às vezes nem tomar muitas decisões, alavancar aí alguns projetos, né? Então essa parte do engajamento do associado, ela é muito importante para uma rede, né? E para qualquer rede, vamos dizer assim, né? Ela e quando a rede vai buscar associados, ela sempre procura buscar associados que são relevantes e significativos dentro da sociedade, dentro da sua realidade. Então, quando você traz um associado, você tem que tomar muito cuidado como você vai apresentar a sua atmosfera, porque aquele associado ele tem uma história que tem que ser respeitada. Né? Então, a gente tem Você não quer tirar o individualismo dele também, ele vai fazer parte de um grupo, mas não vai tirar o individualismo dele. Né? Ele tem a identidade dele. Exato. Então, por mais que algumas ideias não convidem, eu sempre bato nessa tecla. Poxa, nós temos lojas lá de quase 100 anos, se eu não estou enganada, que estão ali há várias gerações, né? Perfeito. Acredito que não estou errada. Então você pensa, poxa, por mais que a ideia daquele lojista não esteja de acordo com o que a gente está trazendo, vamos parar e ouvir. Ele tem muita experiência para trazer à mesa, né? Ele tem muita história para contar. A gente pode evoluir, mas como ter um engajamento do associado? É sempre no benefício e nunca na penalização. Perfeito. Então eu penso assim, a rede que for pensando em penalizar um associado por alguma coisa, por não engajar, por não fazer, ela não obtém sucesso. Né? E pode ser que até antigamente a gente pecou, demorou para chegar a algumas coisas porque pensou, um exemplo, se você não fizer isso, vai ter um acréscimo na mensalidade. Se você não fizer tal coisa, você vai ter que pagar. Perfeito. E isso não conquista. O que conquista é benefícios caso você faça. E o exemplo, ele move montanhas. Então, se eu tenho benefícios para quem faz, e um associado vê esse benefício com o outro, ele vai seguindo o exemplo, né? Ele se espelha.
porque mais do que a Juliana, o Antônio Carlos e o André, que são os 3 consultores ali, falando, né, e trazendo, de lojista para lojista. É uma história de respeito. Em pares, né? Em pares ali, as mesmas dores. Exato. Então, por mais que eu estude, que eu fui na faculdade, que eu fiz uma pós, que eu entenda muito a teoria, eles têm a vivência da prática. Eles abdicaram de muitas coisas para estar lá. Então, se um lojista fala, dá certo, o nível de confiança é muito maior. Então, você não precisa pegar a confiança de todos de uma vez. Sim. Conquiste aos poucos, e esses poucos vão dando o exemplo e isso vai crescendo. E a gente sabe que nos grupos sempre tem aqueles mais influentes, inclusive. Exatamente. Né? Você pega o que você comentou, o fundador da rede, aí daqui a pouco você conquistou aquele ali, já vem alguns juntos ali, né? Exatamente. Porque ele é bastante influente, né? Respeitado dentro do grupo, né? E isso também ajuda, né? Você a cortar alguns caminhos, digamos assim, né? De ir nesses caras, nesses associados que são influentes e conquistá-los, que eles trazem os seguidores deles, vamos chamar assim, né? A gente brinca os entusiastas, isso, né? Isso. E dependendo do assunto, nós temos entusiastas diferentes ali. Tem poxa, tudo isso, exato. Vou organizar uma convenção, um associado que me ajuda a puxar, vou organizar uma compra, quem me ajuda a puxar. Então, todos cada um na sua área, cada um ali de influência, né? De influência. Assim. Perfeito. Vou fazer um parênteses aqui, que eu não vou me perdoar, porque eu cometi uma falha que eu falei de mim, do André e do Antônio, e eu não falei da Fran. A Fran é o nosso braço direito lá, que faz tudo acontecer. Né? Ela é uma menina fantástica, que todo o administrativo, todo o operacional, ela faz girar. Eu tenho a ideia, jogo lá e a Fran vai, coitada, vamos operacionalizar. Fazer a operação. E eu não podia deixar passar sem citar. E até porque, até uma outra coisa que eu vou aproveitar o gancho e falar, né? Às vezes a gente comenta que a Interprime, uma rede de sucesso, um case bacana que a gente tem aqui nos nossos clientes, aí o pessoal deve estar pensando, né? A Interprime, a sede da Interprime, com uns 3 andares, assim, sim, uns 50 funcionários e uma estrutura gigantesca, né, Ju? É mais ou menos assim, fala um pouco aí pra nós, como é que é? A gente tem, assim, um prédio de 2 andares. A Interprime hoje, ela funciona com 2 pessoas operacionalizando. A Fran, que é uma funcionária a tempo integral, e eu que fico parte do tempo, não fico 100% também. Dedicada a isso. Uma das lojas nos emprestou uma sala com uma mesa, onde a gente faz algumas reuniões com fornecedores, e é o espaço que a gente tem. Né? Então a gente trabalha hoje em 2 pessoas operacionalizando. Claro, tem o Antônio na consultoria, tem a agência de marketing que nos ajuda muito, mas hoje a nossa operação nós somos em 2. Por que a gente consegue isso? Por causa do área central, que ele economiza muito tempo nosso, né? E também porque os associados utilizam muito o área central. Então, desde a parte financeira, emissão de boletos, contas a pagar, as coisas do que eles têm lá, né, que o funcionário antigamente a gente emitia um boleto no banco, gerava o arquivo em PDF, mandava por e-mail, tinha hoje é tudo muito automático, então a gente consegue cortar algumas etapas, né? Mas hoje nós estrutura somos em 2 pessoas. Porque eu falo porque o pessoal às vezes acha, não, é fácil falar lá, tu tem uns 10 funcionários para tocar a operação. Mas não é, às vezes, necessariamente a estrutura que vai definir, né, o sucesso da rede, o tanto que ela consegue abraçar, né, de projetos, né, de situações que ela consegue ajudar o lojista lá na ponta, né? E até entrando nesse assunto, né, de ajudar o lojista, né, a gente sempre acha que a rede, a maioria começa com a compra conjunta, né? Ele acha que o benefício da rede, a vantagem da rede está ali na compra conjunta e é só isso. E a gente entende que é algo fácil de mensurar e o associado ali entender o benefício que ele está tendo. Né? Comprou um produto ou comprava um produto a R$10, está pagando 9, então ele ganhou lá 10% ou R$1 de ganho. Né? Então é matemática fácil, básica, é mensurável. É o tangível que a gente fala, né? Mais tangível. Mas tem também o benefício intangível, né? Aquela coisa imensurável,
que é a troca da experiência, que é, né, a rede, às vezes, prestar serviço, seja da consultoria, seja uma consultoria jurídica, financeira, administrativa e por aí vai, seja um evento, né, que a rede promova lá com um palestrante ou com algum especialista da área e algumas coisas nesse sentido. Enfim, não vou ficar muito nos exemplos aqui que a gente pode ir muito longe, mas eu queria que você falasse um pouco dessa, também um pouco de virada de chave da rede, que eu sei que aconteceu, que começou, como eu falei, como qualquer rede, por conta da compra conjunta, mas hoje está muito atrelado aos benefícios que a rede traz de troca de experiência e de outras ações ali, do que necessariamente da compra conjunta, né, Ju? Exatamente. A gente começou com compra conjunta, que foi uma quebra de gelo ali para conversar, e ele é muito mensurável, então é fácil você medir o resultado com a compra coletiva. Porém, hoje não é o principal foco da rede. O nosso principal foco é a troca de informações. Então, a troca de experiências, a troca de dados, a troca de números, ela é muito mais rica e ela proporciona decisões muito mais estratégicas do que a compra. Porque a gente entende que o mercado hoje ele está tão balizado que o fornecedor ele vai fazer uma boa condição para mim. Mas se ele me vender hoje a R$18, se ele vende no mercado a R$18, o máximo que ele vai conseguir chegar para mim é R$17,90. Não existe aquela. Às vezes as pessoas têm a impressão, né, que uma rede, quando fala de compras coletivas, se isso aqui está 18 para o público, né, para uma empresa que não está na rede, para a rede vai estar 13, vai estar 9. Não existe essa diferença. Ninguém trabalha com essa margem. Nenhuma indústria, nenhum segmento trabalha com isso. Então a gente entendeu que o benefício da compra coletiva é muito válido, mas não está aí o segredo do sucesso. O segredo é a troca de informações, é a troca de dados. Então, poxa, como que você tem comprado? Quais produtos te trazem mais rentabilidade, né? Como que você lida com algumas situações, poxa, a sua parte operacional, como que você armazena tal produto, isso é mais rico. E o lojista que não está numa rede, ele está muito sozinho. Com quem que ele vai trocar essa informação? Né? Dentro da nossa rede, os lojistas vão em outras lojas visitar os barracões, os CDs, as operações. Então lá eu tenho um associado que ele é estudo de caso em entrega e logística. Tudo que compra, entrega em menos de 12 horas. Né? Poxa, como funciona a sua logística? Como que você trabalha em relação a isso? Eu tenho um outro que é um case de sucesso em vendas de tinta. Como que você treina seus vendedores? Qual a estratégia? Qual a sua curva de produto? Né? E hoje também, bem pontuou, o marketing, a gente faz marketing coletivo para cliente final. É um grande diferencial nosso. Então nós fazemos campanhas totalmente registradas e legalizadas para que o associado entregue um prêmio para cliente final. Pode ser vale compras, pode ser carro, moto, televisão, iPhone. A gente desenha, a comunicação é coletiva, mas a entrega dos prêmios é de maneira individual. E isso tem sido um chamariz muito importante para a gente, porque o lojista tem esse diferencial na cidade dele. Somente ele está entregando uma Duster na cidade. Somente ele está entregando 10 mil em vale compras, né? Enfim, o valor que ele estiver entregando. E a gente isso auxilia. Entra como um serviço, como eu falei, né? Uma prestação de serviço que vocês fazem hoje para o lojista. Isso, e a rede, fora esse serviço, a gente tem um serviço da equipe de trade. O que significa? Nós treinamos toda a equipe de marketing, de todos os associados a terem uma comunicação. Entendi. Poxa, eu quero montar, a gente chama de cenários. Sabe quando você vai no supermercado e tem lá os ovos de Páscoa montados? Ou tem um caminhão feito de caixa de bombom, aquela ação? Nós conseguimos treinar os funcionários da loja com base no que o fornecedor nos passa de orientação. E a gente consegue fazer uma ação coletiva no estado inteiro.
né, Massa. com um determinado fornecedor. Dos fornecedores parceiros, das lojas que são parceiras. Ótimo. Quem não é hoje, né, um associado que está fora de uma rede, ele não consegue não tem acesso a isso, né? Não tem acesso a essas informações. Perfeito. E por falar em funcionários, né, Ju, queria entrar num assunto até que motivou até um pouco dessa nossa fala aí hoje, do último projeto que você tem aí na rede, que envolve aí os colaboradores, né? E até aqui eu faço um parênteses que eu acho que é também um baita diferencial da rede de vocês, porque tem muitas redes que focam até o lojista mesmo, o proprietário da loja ali, né? Então faz alguma ação para ele ali, ou faz até algum tipo de ação, seja de marketing, de uma viagem, do evento e tal, com o foco ali no lojista, né? Sim. E não vão além, né? E a gente sabe que, né, quem faz a loja movimentar lá na ponta é a venda que acontece através dos colaboradores, né? Seja do próprio vendedor ali e, obviamente, de toda a equipe, né? Porque depois de vender, ainda mais materiais de construção, tem que separar, tem que entregar, como você falou e tal e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco do projeto, que eu sei que vocês estão, acho que está ainda em andamento lá, né? Mas então já dá para comentar um pouco, eu sei que alguns resultados vocês já colheram aí, né? Então, falar um pouco de como é que foi a criação e até o porquê desse projeto aí, né? Se me corrija se está errado, mas é de retenção de talentos, das lojas, né? E até, antes de você comentar, fazer um outro parênteses que eu acho que é também uma dor de praticamente todas as empresas, eu não digo nem do Matcom ou de outro segmento, ou que seja do varejo, ou que seja de uma empresa de tecnologia como a nossa, a gente sabe que essa dificuldade é geral, né? Reter aquele colaborador, fazer com que ele se engaje ali no processo, né? Tenha, né, vontade de se capacitar, de aprender do negócio e que permaneça ali na loja depois disso, inclusive, né? Então comenta um pouco desse projeto aí que a gente já ouviu por você e burburinhos de que está fazendo o maior sucesso lá na rede, e acho que é um projeto fantástico aí que a gente quer compartilhar aí justamente com nossos canais aí, para que o pessoal se inspire e veja que dá para ir além, primeiro momento, e que dá para fazer algo que realmente parece simples até em um certo momento assim, mas que dá um resultado bacana, que faz o pessoal se engajar muito assim, né? E eu achei fantástico esse projeto de vocês. Conta um pouco para nós. É um projeto de retenção de talentos. A gente tinha duas dores, né? O turnover muito grande de funcionários, né, dentro de qualquer segmento, né? E também o que acontecia? A gente fazia assembleia, quem vai na assembleia é o diretor, né? E o diretor ia lá, ouvia tudo que a gente passava, todas as orientações, todas as ações. Mas o que acontece? Hoje um diretor, ele tem várias funções, né? Muitas coisas para acontecer. Então, o que acontece? Ele acabou de sair da assembleia, até o Antônio Carlos brinca. Ele sai da assembleia, toca o telefone, poxa, deu um problema, um negócio, uma coisa que já mudou o foco, tá? E não é culpa dele, ele tem muitas prioridades para correr e ele vai aonde a dor está apertando mais ali naquela hora. E a gente começou a perceber isso, que algumas informações que a gente passava não conseguia chegar na equipe. Até a questão do telefone sem fio, como tem a brincadeira, né? Isso, exatamente. Daí, como tem um canal ali no meio para chegar a informação lá, ou ela não chega, ou chega distorcida, ou chega atrasada. Exatamente, vai, né? ou a interpretação não fica bacana. Legal. Perfeito. E nós sentimos não como uma falha dos diretores, como uma falha nossa em passar a comunicação. O nosso canal não estava correto. Então a gente pensou em começar a envolver os funcionários das lojas. Aí você fala, poxa, bacana, vamos envolver os funcionários. A hora que a gente começou a desenhar o projeto, assustou um pouco. Tem lojas que têm 120 funcionários, lojas com 100, lojas com 20, 2.000 colaboradores. Como que eu vou envolver todo mundo, né? A Juliana e a Fran não têm capacidade para envolver todo mundo. A gente assustou. Mal consigo dar conta de lidar com 20 e poucos associados ali. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande de gerar expectativas e frustrá-las. Né? Então, poxa, a gente vem às vezes com um projeto master super bacana
e não tem perna para Aposta aguentar as fichas aposta as fichas. Então a gente tinha 2 objetivos: reconhecer os talentos e engajar os funcionários no projeto da rede. Como parecia um projeto muito grande e assustador, eu tenho um lema que vem desde o meu pai, que ele sempre fala de pequenininha para mim, que é: o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, a gente busca muito a excelência, só foca nela e não faz nem o bom. Eu falei, então tá, o ótimo é inimigo do bom. Vamos começar pequeno. Então, a gente pensou numa gincana entre as lojas para engajar. Tá? Essa gincana ela é dividida em 2 etapas, em 2 frentes, na verdade. Uma frente, ela é o funcionário de destaque, que a loja todo mês tem que reconhecer um funcionário de destaque. Quais critérios são os do funcionário de destaque? Para nós, como rede, é muito subjetivo a gente definir e muito complexo. Então, o que a gente decidiu? A gente não precisa ter todas as respostas. A gente vai deixar livre para cada loja criar sua regra. Perfeito. Poxa, você quer criar com base em indicadores, com base em faltas, com base em sugestões, organização, cada um na sua realidade. Eu só preciso que você, no final de um ciclo, me indique um funcionário de destaque. Então, a gente deixou os critérios para a loja, porque às vezes a gente perdeu muito tempo tentando criar um padrão. critério até que servisse para todos, né? Você tem padrão de lojas diferentes. Perdemos uma semana e aí um lojista da nossa comissão de marketing, porque nós temos pequenas comissões, né? Certo. Falou assim, gente, mas por que a gente tem que decidir? Por que não pode partir da própria loja e cada um vai na sua dor, né? Então, hoje, eles decidem o funcionário de destaque e também a gente tem tarefas para compras, vendas e marketing, que a gente entende 3 grandes setores que a gente consegue controlar. Não que tem um impacto. Isso. Não tem logística administrativa e expedição, que a gente considera muito estratégico, mas eu não tenho controle sobre essas áreas. E dessas 3 áreas nós criamos tarefas que a gente passa um treinamento, passa a orientação e eles têm que realizar aquela tarefa. Pode ser relatórios, exposição dentro de PDV, produto exposto, o marketing tem mídias sociais para fazer, compras tem shopping de preço. E cada mês é uma tarefa para cada área. Isso, são 3 tarefas por área por mês. Por mês. Mês. Entendi. E a gente vai mudando essas tarefas ou não. Quando a tarefa dá muito resultado e a gente tem uma coisa bacana, a gente que mantém. Pode ser replicada, você vai fazer. Aí a gente teve uma outra dor também antes de lançar. Poxa, é um projeto grande, é um projeto bacana. As recompensas, né? A gente dá uma premiação em dinheiro, tanto para o funcionário de destaque, que a rede dá esse funcionário de destaque, quanto para as lojas que vão pontuando dessas tarefas. O mercado está instável. Como que eu vou me comprometer com um dinheiro que eu não sei como vai estar o meu cenário em dezembro? Né? E eu não sei... então vamos fazer prêmios menores. Prêmios menores não são atrativos. Perfeito. Mas eu vou me arriscar? Né? Então a gente simplificou. Vamos fazer ciclos. Vamos fazer ciclos trimestrais. Vamos combinar com todo mundo que do primeiro para o segundo ciclo, tudo pode mudar. Inclusive o ciclo não acontecer. Perfeito. Se tiver alguma coisa no mercado. Aí, 3 meses de ciclo, eu consigo controlar. Né? Então, hoje foi agora março, abril e maio. Né? A gente encerrou o primeiro ciclo de tarefas. Vamos premiar as lojas agora em junho, vamos fazer uma cerimônia de premiação, depois eu compartilho com vocês. Vamos reconhecer os funcionários que foram destaques e estamos trocando as informações. Por que o seu funcionário foi destaque? O que ele fez? E fora a premiação em dinheiro, a gente já teve assim, relatos de loja que falaram assim: Juliana, eu não preciso ganhar o prêmio em dinheiro final. A loja teve de engajamento do pessoal entender a Interprime, entender as ações, fazer os relatórios, organizar o setor. A loja não precisa de mais nada. Já valeu
já resolveu. E o legal desses ciclos, né, que você falou é que se uma loja, né, não conseguiu acompanhar, porque às vezes pode ser alguma coisa no mercado daquela loja, ou uma estabilidade até, troca de funcionário, que é até o objetivo do programa, mas pode acontecer. Mas teve alguma coisa, a loja ficou para trás, né? Isso. Mas começa um novo ciclo, uma nova oportunidade, né? Zera todo mundo. Zera todo mundo, e foi isso que a gente pensou também. O objetivo da rede não é penalizar ninguém, ninguém fica para trás. E a gente entende que são momentos de mercado. Não é porque sua loja não está participando dessa ação que você está com uma vontade. E às vezes alguns gestores têm essa percepção, né? Poxa, aquela loja não está empenhada, ela não tem vontade. Não, gente, o dia a dia de uma loja, ele é muito complexo, ele é muito puxado, ele é desgastante, ele é frustrante algumas vezes. Perfeito. Né? Então não é porque a loja não participou que ela não tem vontade, às vezes ela não teve oportunidade. E se a gente faz uma gincana muito longa, a pessoa desmotiva. 3 meses dá para acompanhar, e quem não acompanhou, já quem não participou desse primeiro ciclo, já está de olho no segundo ali, olha, do primeiro eu não participei, do segundo eu quero participar. Já vou participar, né? já vou me preparar, já vou me organizar. Isso, já vou me organizar. E nós tivemos lojas que no meio do primeiro ciclo falou assim, posso ir mandando as tarefas, mesmo sabendo que eu não vou alcançar a pontuação, e você vai me falando os seus relatórios que eu estou mandando se estão certos, se estão ok. E aí até brinquei, falei, olha gente, cuidado que no segundo ciclo essa loja vem com tudo, né? Nossa. E até comentando um pouco dessa questão da ação em si da gincana, né? Você trabalha muito essa questão de informação, né? Que eu acho que também é muito relevante, porque assim, eu vejo que muitas lojas às vezes têm a informação já lá, né? Nos seus próprios RPs, não é nem por conta do área central, né? Mas às vezes, como tu falou, do próprio dia a dia da loja, né? Do dia a dia do próprio gerente, ou dos próprios vendedores e tal, de não parar para olhar isso, né? Mas é aquela questão da prioridade, né? Não é que não deu tempo, às vezes não deu prioridade, ou não é que não sabia onde encontrar a informação, mas é porque achou que não era tão relevante, né? E eu acho que o legal desse teu projeto de instigar essa questão da informação é muito valioso, porque a gente sabe o quanto que a informação é valiosa hoje, né, no mercado, né? Como a gente comentou antes, né, das próprias lojas dentro do grupo já estarem compartilhando, você já consegue ter uma visão fora da sua porta, né? Que é muito mais do que muita loja tem, né? Exatamente. Que mal olha às vezes para as próprias informações. Mas então instigar o próprio colaborador, né, o próprio gestor lá a ir atrás dessas informações também gera esse ganho que você comentou aí da loja, né? De tipo assim, não, mesmo que eu não ganhar nada como loja, como colaborador, mas eu aprendi, agora eu sei como ir lá atrás do ranking de produtos do determinado fornecedor, e quando o fornecedor vir aqui eu vou estar melhor preparado, né? Então eu acho que isso é algo que marca, né? Que fica, né? A gente sempre fala, tipo, que nem dos nossos filhos, a gente brinca, né? A gente estava comentando antes, de eles terem uma mente ali muito ávida para o conhecimento, para o aprendizado, mas não pode ser como a gente tinha na escola lá de senta e vamos aprender agora, né? Tem que ser mais gamificado, que nem o caso da gincana, tem que ser estimulado de uma outra forma, é um vídeo, um passo a passo ali que ele recebeu em algum canal ali que seja fácil para ele, mesmo com a turbulência de todo o dia a dia, ele conseguir dar atenção para aquilo lá, né? Então eu acho fantástico até que tu falasse um pouco dessa tua motivação para os números que eu sei que você tem, que eu acho que aí foi a mão da Juliana, principalmente aí nesse projeto, que fez essa parte da informação estar dentro dessa gamificação aí, que eu achei fantástico, né? E o bacana é porque a informação, hoje, os 100% dos associados têm acesso à área central, estão treinados para utilizar, mas às vezes a informação está lá, é uma informação e aí não gera nenhuma ação. Então, uma das nossas tarefas é, com base nesse indicador, qual ação você toma, e aí o comprador coloca ação, o gerente de vendas coloca ação, e tudo que eles forem passar tem que estar carimbado e listado pelo diretor. Por quê? Porque eu não confio na informação do comprador,
de maneira nenhuma. A gente trabalha com pessoas muito éticas lá dentro. Mas a partir do momento que o comprador imprimiu e sentou do lado do diretor, o diretor vai parar 5 minutos para olhar aquela informação. E aí a gente gera uma discussão, a gente gera uma conversa, né? Uma das tarefas também é sentar marketing, vendas e compras uma vez por semana. A meta era por 7 minutos, ali que fosse, para falar sobre o planejamento da semana. Como é que estão as coisas? Viraram reuniões, às vezes, de 1 hora, né? Porque a gente começa a estimular e começa a ver. Então, hoje, com as nossas informações, eu acho os dados que a gente tem, principalmente do Área Central, muito valiosos. Então, é importante a gente instigar os associados, instigar os lojistas a verem aquela informação, a terem acesso àquilo. E, de novo, não é por má vontade, é por falta de tempo ou de parar e analisar realmente, poxa, às vezes se a gente simplesmente mostra um painel de indicadores que são só gráficos, ele vai entender tudo bem, mas que decisão que eu tomo com isso? Tem uma frase que eu gosto de usar, que eu vi num curso uma vez que eu fiz, que fala que indicador sem ação é ilusão, ou seja, não vai servir para nada, né? Vai ser um gráfico bonito, mas que não te dá resultado nenhum, né? Então eu sempre falo, o indicador que você vai analisar, ele tem que servir para você acompanhar alguma coisa, né? Ver a evolução ou o decréscimo, ou, né? Se está dando algum resultado, alguma ação que você está fazendo, mas é um acompanhamento. Ou ele é para uma tomada de decisão, né? Então eu vou analisar esses dados aqui para me tomar a decisão, se eu vou, né, comprar esse produto ou aquele, nessa questão inclusive é comparativo entre as lojas, que é fantástico. Ou ele tem que ser algum indicador que vai te dar indicador de uma meta, né? Indicador de se eu estou chegando aonde eu estou querendo chegar. Exatamente. Eu estou medindo se eu estou chegando onde eu quero, né? Então, se não tiver nenhuma dessas ações, respostas ou acompanhamentos dentro do indicador que você está olhando, ele não te serve para nada. Ele está ali para bonito, ele está ali para tu dizer que tu acompanha ele. Mas se você não tomar nenhuma ação para melhorar ou para diminuir ou para aumentar, né, depende do indicador, né? Uma inadimplência, por exemplo, a gente quer diminuir. Sim, né? Uma lucratividade, né, o resultado a gente quer aumentar. Mas, enfim, você precisa ter uma ação ali por trás para você depois ver o resultado. E até uma coisa que a gente comentou antes também, né, Ju, não quer dizer que eu li um indicador agora aqui que eu tenho que só tirar uma fotografia, né, vamos dizer assim, estática, né? Exatamente. Não adianta de nada, eu tenho que ter um comparativo ou do antes ou do depois para me ver se aquela ação que eu estou fazendo está gerando algum resultado, algum benefício, alguma mudança, né, naquele comportamento, né? É muito comum nas categorias, né? Eu vendo mais piso e vendo menos tinta. Então vamos fazer uma ação para vender mais tinta. E aí depois eu ver como eu estava e aonde que eu cheguei para ver se aquela ação deu algum resultado, né? Senão eu tenho que ver, como se diz, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Se eu fizer as mesmas coisas, eu não vou conseguir o outro resultado, né? Eu vou conseguir só manter o que eu já tenho, né? E os resultados, os indicadores, para eles serem válidos, eu costumo brincar para quando eu vou apresentar, às vezes, ou para algum associado, ou, enfim, em alguma outra empresa, eu sempre brinco, olha, eu trouxe os seus indicadores. Qual a expectativa que você tem? Aí ele olha e fala assim, mas como assim? O que você quer que eu te mostre? Fora que aumentou as vendas, né? Que isso todo mundo quer. Você tem expectativa de alguma categoria ter aumentado? Qual categoria que é? O que você espera dos números? Porque a gente analisar os números simplesmente por analisar, ele fica vazio. A gente tem que ter uma expectativa, mesmo que a gente se frustre. Então assim, poxa, a minha expectativa é, um exemplo didático, que o básico represente X% dentro da minha loja. Então tá, você tem um objetivo, você vai analisar os números com esse objetivo. A minha expectativa é aumentar a minha lucratividade dentro dessa categoria, desse setor. Então tá bom, você vai olhar os números com base. Se você vai olhar números sem expectativa nenhuma,
você não é nem surpreendido nem frustrado e não toma Exatamente. decisão nenhuma. Mas Você também não te consegue. resolve de nada. Não te resolve de nada. Exatamente. Né? É o que eu sempre falo da nota fiscal em si, que é a base, né, da nossa captura ali de dados, principalmente de compras, né? Mas se eu pegar uma nota individual e olhar o preço de um produto, isso está barato ou está caro, né? Talvez a Juliana, que conhece o preço daquele produto, né, das lojas ali, né, como é que se diz? De maneira instintiva, né? Ou até sem saber, vai comparar com o preço que tu tem na cabeça e vai dizer, não, isso aqui está caro, né? Mas algum comparativo você fez. Agora, se tu olhar um produto, se eu te der o preço de um produto que você nunca comprou na vida, né? E te dizer, Juliana, o ativo lá da farmácia X está R$10. Sim. E daí? Eu não sei de nada. Agora, se eu comparar com algum outro coisa, preço, ou com o preço antes, ou depois, ou te dizer que ele está atrelado ao dólar, e dizer que ele aumentou, que ele diminuiu, aí você já começa a ter uma referência. Exatamente. E aí que está a importância do área central, do comparativo do que a gente tem de outras lojas. Uma brincadeira que uma vez aconteceu, eu cheguei para o meu marido e falei assim, esse batom da MAC tá por R$60. Aí ele veio e falou assim, isso significa o quê? Ele falou, tá caro, eu ia né? falar a mesma coisa. Eu falei assim, não, tá barato, R$60. Ele falou assim, então, não tenho. Então, e aí eu pensei, poxa, é a mesma coisa um lojista, ele tem ideias de preço do mercado pelo conhecimento dele, mas quando chega um produto e ele não tem uma base de comparação, isso é caro ou é barato? E eu digo mais, né, Ju? Às vezes ele tem a base dele, né? Dele, a realidade dele. Para isso ele, aquilo... já aconteceu com clientes nossos. Ele olhar e, não, meu preço tá bacana. Pois é, tu já olhou do vizinho, como é que tá? Exatamente, né? Você já viu a vizinho realidade? Que eu digo de um outro associado, por exemplo, né? Exatamente. Que não necessariamente um concorrente. Mas para pensar assim, eu achava que eu estava com o melhor preço. Sim. Mas tinha alguém que estava melhor ainda. Ou pior, quem sabe, né? Até para mim comprovar, não, realmente eu estava com o melhor preço. Estava com o melhor preço. Mas sem eu ter esse comparativo, né, essa visão fora do meu quadrado, vamos dizer assim, eu não vou conseguir ter esse comparativo e saber se realmente está bom ou se está ruim. Né? Eu posso comparar o meu com o meu histórico, né? E a gente sabe que às vezes nem isso eles fazem, né? Mas assim, ali tu tem o teu histórico. E a gente sabe, né, ainda mais em alguns segmentos em específico, nem esse comparativo dele com ele mesmo não serve de nada, porque de uma semana para outra o preço muda, de um mês para o outro muda mais ainda e tal. Né? Ainda mais depois da pandemia, a gente sabe que teve uma volatilidade maior ainda dos preços, né, atrelados a importações e a outros critérios aí além, e a gente sabe que tem uma variação muito grande. Então, se ele comparar só com ele mesmo, ele não vai conseguir uma base. Ele vai ver que ele comprou mais barato, mais caro, e ainda assim ele vai ser facilmente, não vou falar uma palavra talvez que não seja melhor, mas iludido, vamos dizer assim, pelo fornecedor, de dizer assim, não, é que tá mais caro agora porque o mercado aumentou, porque, enfim, ele inventar uma desculpa, ou que até que seja verdadeira, mas como eu falei, ele não tem um comparativo, ele vai ter que acreditar no que o cara está falando para ele. Né? E inclusive até acreditar que ele tem o melhor preço, para passar uma segurança. Né? Poxa, esse é o melhor preço disponível no mercado, comparando com todas as lojas que eu tenho hoje da realidade, é o melhor preço disponível no mercado. Bacana, eu me sinto seguro para continuar essa negociação e aí você consegue até ser mais ousado em algumas coisas, porque quando você está cego de informações alheias, você vai sempre muito receoso, né? Até em técnicas para o comprador. Né? O comprador fala, poxa, posso ir um pouco além, não posso, isso está justo, não está? Então o comprador que não tem uma base comparativa, ele sempre sai com um sentimento de injustiça, né? Que ele sempre poderia, e por mais que o fornecedor faça o melhor negócio, o que não é legal para o fornecedor também, porque ele se esforçou ao máximo para trazer aquilo. E ele também tem que ganhar o dele, né? Ele tem que ganhar o dele e ele fala assim, poxa, eu trouxe o máximo e ele ainda acha que não está bom, mas é o meu máximo, é o melhor. Né? Então é vantajoso para os dois lados, para o fornecedor, porque o fornecedor que trabalha de maneira ética, correta,
ele consegue ser limpo no plano de negócios dele, plano comercial, e o comprador, ele sempre tem a certeza que ele está fazendo o melhor negócio, não necessariamente com o melhor preço, né? Mas o melhor negócio é dentro daquelas condições que ele está disposto, a mix, a volume, condição de pagamento, ele está tendo o melhor preço. Perfeito. Voltando um pouco, a gente foi além, né? Voltando um pouco só no projeto ali, Ju, fala só um pouco para nós aí, para a gente finalizar, em que etapa que está, quais são os próximos desafios aí, né? O que vocês vão ajustar ou melhorar ou tirar fora, que deu errado. Nós temos alguns ajustes, né, para fazer. Então, fala só um pouquinho para nós aí quais os próximos meses aí do projeto, qual é a expectativa de vocês e qual é as mudanças que vocês devem fazer e até estender esse projeto, acredito aí, há um bom tempo ainda, Com né? Com certeza. Foi um projeto que a gente teve um sucesso e uma adesão muito grande, né? Terminamos o primeiro ciclo, agora em junho nós vamos fazer um evento, né, juntando tudo isso, fazendo a premiação, e nós estamos com um problema na premiação. Porque o que acontece? As lojas como um todo, né, não só como funcionários, vão ganhar prêmios em dinheiro de primeiro, segundo e terceiro lugar. Certo. Tá? E cada tarefa tinha uma pontuação e cada complexidade também uma pontuação maior. Só para você ter uma ideia. Então eu tinha assim, shopping de preços, até 20 itens, 20 pontos. Até no máximo 50 itens que você vai fazer shopping de preço, chegava nos 65 pontos. Por quê? Para a gente não ter muito empate no primeiro lugar, né? Pensava eu. Fechamos o primeiro ciclo, felizmente, com 9 lojas com a pontuação máxima. 9 lojas fizeram tudo do extremo para alcançar a pontuação máxima. Isso é uma coisa que a gente não imaginava. Não tinha previsto. A gente não tinha previsto. A gente até imaginou que poderia dar um empate, mas eu falei assim, se tiver 10 empate, 2 no primeiro lugar, a gente sorteia quem pega o primeiro, pega o segundo, e a segunda pontuação vai para o terceiro. Agora, a gente não imaginava 9 lojas se esforçarem ao máximo, fazer de tudo. Isso mas é o sucesso, do projeto, né, na verdade. Né? Isso conta. Faltar em assembleia, então assim, presença em assembleia conta, presença em reunião de marketing conta, atividade como é maneira, compartilhar a tarefa antes dela acontecer no grupo da pontuação máxima. Então, um exemplo do marketing, a gente teve ação do Dia das Mães. Vamos supor, eu não vou lembrar de cabeça que dia caiu o Dia das Mães, vamos supor que caiu no dia 9. Se eu compartilhar a ação no dia 9, que foi o dia que eu realizei, 10 pontos. Se eu compartilhar a ação 15 dias antes dela acontecer, se eu compartilhar com todo mundo no grupo que eu pretendo fazer, você tem ali 23 pontos. Por quê? Se eu compartilho antes, dá tempo de todo mundo copiar, entre aspas, né? Não são lojas prática, ajustar alguma coisa. E aí eu falei assim, mas tem gente que vai compartilhar no depois. depois. O pessoal compartilhava com muito mais antecedência. Então, assim, o que não deu, o que a gente não previu. Muitas lojas pegando o primeiro lugar, e agora a gente está pensando como a gente vai fazer essa premiação para não desmotivar, né? Alguns relatórios que a gente pediu, que a gente entendeu que o nível de complexidade das lojas, quanto maior a loja, muito mais complexo aquele relatório. Então, mais trabalhoso. Então, Entendi. assim, você para fazer esse relatório leva 1 hora, a outra loja levaria 3 horas para fazer, então não ficou muito justo, né? E aí a gente foi mapeando e vamos trazer, mas nós vamos aumentar o nível de dificuldade agora para o segundo ciclo, trazer tarefas mais complexas, faz parte, porque o objetivo não é ter 9, não é que não ganhe, sim, né? Sim. Mas a gente diminuir os empates, mas não a participação. Não a participação. Mas a gente sentiu um engajamento a ponto assim, ponto a ponto, o diretor, o dono da loja ia na assembleia. O diretor não ia participar da assembleia, e aí o funcionário dele ligou e perguntou assim, Juliana, o meu chefe vai participar? Eu falei, poxa, ele não vai poder vir.
eu posso ir no lugar dele para não perder perder esse o ponto, pontinho. né? E a gente falava, pode, quem participar. E eu falei, poxa, olha que legal, que bacana. E talvez esse cara nunca teria interesse nunca em participar de uma assembleia e tal. Participar. E o quanto que ele ganha nisso, né? Ele como pessoa mesmo, né? De estar ali, né? Se envolvendo com outros. E sabe o que a gente percebeu? Os funcionários não tinham noção do que era a rede Interprime. Exato, por isso que eu digo. Não tinham ideia do número de lojas que participam. E, como eu falo, como a gente sempre recruta lojas grandes, as lojas têm o costume de achar que elas são as maiores, as mais importantes, e todas são muito importantes. Mas aí, a hora que ele vê a loja dele frente às outras 26, uau, eu faço parte de um grupo muito grande, né? Eu estou aqui para trabalhar. Poxa, eu tenho boas práticas nisso, mas eu não sou especialista nisso. Em tudo. Né? Eu tenho muito que aprender. E o lojista tinha essa visão, os funcionários não. E aí a gente começou a apresentar. E o nosso projeto, a gente vai ter o segundo, o terceiro e o quarto ciclo. A gente só não definiu as tarefas ainda e as pontuações. Mas agora já para o segundo ciclo já está aprovado. No começo da semana que vem já vamos liberar os desafios e como eles vão tratando. E principalmente também funcionário de destaque, né? Que a gente teve funcionários de destaques que foram a moça da limpeza que ela sempre deixa a área do café impecável, os expositores sem pó, ela é muito gentil com todos os clientes que entram. Então de um foi a moça da limpeza, de outro foi o pessoal da logística, que faz uma entrega dos produtos com muita delicadeza, que conversa. Por quê? O pessoal costuma premiar vendedor, né? Que é o que aparece ali. Quem ganha comissão? O vendedor. Quem treina? Quem vende? É o vendedor. E a gente quis trazer um pouquinho mais, né, para os outros funcionários. E a gente também pediu os critérios que as lojas utilizaram para a gente trocar. Compilar uma coisa só e tentar ali deixar como sugestão. Perfeito. Então, o primeiro ciclo não tinha sugestão. Esse primeiro a gente vai ter a sugestão de como você pode. Muito bacana. Para compartilhar mais um exemplo, nós temos aqui na nossa empresa, como o nosso CEO tem criação de pôneis e cavalos, a gente criou, a gente chama ele de gentil, mas é um cavalinho de pano que vai passando de colaborador em colaborador aí com algumas regras, algumas estratégias aí que a gente traça. E justamente para indicar, valorizar e destacar essa pessoa que foi a mais gentil daquele ciclo, daquele período e tal. Então é uma ação, né, parecida com isso, que não está vinculado ao melhor vendedor, ao cara que fica mais tempo aqui dentro ou menos, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou o programador que faz mais códigos de programação, né? Não, está atrelado a gentileza, a colaboração, a disposição dele aí de ajudar os colegas, de ajudar a empresa como um todo, ou de se destacar de alguma forma, né? Esse que é o objetivo nosso aí. Mas é bacana esse tipo de coisa, eu acho que é legal compartilhar. E até por falar em compartilhar, para a gente finalizar, eu queria mais uma vez agradecer aí você de ter aceitado esse desafio aí nosso aí de compartilhar essa experiência de você, e até eu acredito que falo por ti de dizer que quem estiver nos assistindo, quem estiver nos vendo e quiser trocar mais ideias aí, e a gente aqui como área central quer ser essa ponte, inclusive, né? Alguém quer o contato aí da Juliana para entender melhor esse projeto e tal, ou falar de outro projeto, ou eu sei que a gente já vai até trocar umas figurinhas contigo de outros projetos que a gente sabe de outros clientes que tem e que você está já mirando lá na frente, lá, né? Então eu acho que esse é o grande objetivo desse nosso bate-papo aqui, da área central como um todo, né? Que é esse compartilhamento, né? A grande maioria dos nossos clientes são um modelo associativista, né? Então eu acho que está no nosso DNA, está no nosso cerne aí, instigar justamente isso, e também pela questão até do próprio segmento, né, de redes, de centrais de negócios,
que a gente sabe que não tem muito aonde você pesquisar, né? Não tem uma enciclopédia disso, de que dá certo, que dá errado e tal. Então, por isso, a gente precisa fazer isso, a gente precisa trocar essas experiências, a gente precisa falar dos projetos que dão certo, que dão errado. A gente vai tratar aqui, inclusive, às vezes, de assuntos de o que não deu certo, né? Mas tem que saber o caminho das pedras também, né? Faz parte, inclusive, do projeto que a gente tem da mentoria, de mostrar ali, ó, aqui vai ter um pouco mais de espinho, aqui você vai conseguir caminhar um pouco mais tranquilo. Mas, obviamente, cada um traça o seu caminho, obviamente, e aí eu comento que eu sempre falo, mas vou pegar o projeto aí da Juliana, então, Juliana, me manda teu projeto aqui, eu vou adaptar aqui na minha rede e já está pronto, então, tá tudo certo. Imagina, né? cada um é uma realidade. Cada um é uma realidade, não existe, eu sempre falo, Ctrl-C, Ctrl-V em qualquer situação que você vai fazer, né? E isso não é só nas redes, né? Isso é um projeto de um arquiteto que pega de uma casa lá da Europa, que bonita a casa lá, vou fazer aqui na minha cidade. Opa, peraí, mas você viu se é o mesmo clima, se usa-se o mesmo material, se é outro material que se usa lá e que não vai dar para fazer a mesma coisa aqui, é vento, é sol, Exatamente. né? Vários aspectos que você tem que levar em consideração, mão de obra especializada, quem sabe, nesse evento aí não é muito fácil, né? E eu falo, a gente batalhou muito como rede para chegar onde a gente está, mas eu acredito que dá para ir muito além. Então, eu coloco o meu contato totalmente à disposição de todos os clientes da área central, de todo o pessoal que está nos ouvindo, né, que está nos vendo também. Porque se a gente puder colaborar um pouquinho para o crescimento, eu vou ficar muito feliz e eu tenho muito para ouvir também. Exatamente. Então eu gostaria de experiências, de ações, relatórios, vivências do que tem, e aí todo mundo cresce, né? Se a gente consegue, o que os associados fazem entre eles, se a gente puder fazer entre redes. Exatamente. Também, um cliente meu que tem CD, inclusive, né, essa distribuição, ele falou uma vez, porque daí eu fui questionar ele de algumas coisas que um outro cliente estava me perguntando sobre centro de distribuição e eu não tinha tanta experiência, eu fui atrás dessa experiência para poder compartilhar. E ele falou, não, se você inclusive quiser agendar, eu só falo aqui com a diretoria e tal, que vai vir um grupo, assim, a gente pode agendar a vinda deles aqui para conhecer o nosso CD, a gente passar um dia aqui, a gente falar da operação e, né, tirar todas as dúvidas, os questionamentos deles e tal. Só que ele falou, fica um adendo, vai abrir o caminho para nós irmos lá também ver o que eles estão fazendo. Porque eu quero uma via de mão dupla, eu quero compartilhar aqui e agora eu quero também receber. Porque eu tenho certeza que tem coisas para a gente poder trocar figurinhas. Sempre tem, né? Sempre é bom, né? E agradeço demais o convite do Vale Central, uma plataforma que foi um marco dentro da Enterprime. A gente conseguiu ter essa virada por causa da troca de informações, da confiabilidade de informações, da interação que gerou entre os associados. E é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece demais aí. E a Ju estava sempre preocupada com a expectativa aí que a gente estava criando. Sim. Aí, mas pode ter certeza que só superou, só confirmou toda a expectativa e a excelência que a gente tinha aí na gestão da rede por tua parte aí, não só tua, a gente sabe, tipo, tem uma equipe, como tu falou aí, da Fran, seja do Antônio Carlos, do Marcos, enfim, todos os setores envolvidos. Nunca como diz uma andorinha não faz verão, não dá para fazer tudo sozinho, né? Mas a gente sabe do teu comprometimento aí, a gente ficou muito feliz da tua vinda aí para poder compartilhar. O pessoal aí brincou até, né? Vai ficar uns 6 meses aqui com a gente, né? Como se fosse, né? Mas a gente agradece esse espaço aí que você abriu na agenda aí para vir nos visitar. Espero que tenha sido bastante proveitosa também a tua vinda para cá no sentido de trocar um pouco de experiência também. Com certeza. E fica o convite também, quando vocês quiserem ir lá para São Paulo, lá para Jaú, visitar o nosso CD, visitar as lojas, o mercado, estamos sempre de portas abertas. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Então, pessoal, queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal para acompanhar os próximos episódios que a gente vai fazer ainda dessa websérie do Mentor. E obrigado por terem
visto esse episódio aí com a nossa querida Juliana. Obrigado. Um abraço.